recapitulando onde estávamos. Falamos no capítulo 35. Antes ainda disso, no capítulo 34, na verdade, citamos sobre o estupro, a negociação, a falsidade e a vingança naquela turbulenta passagem de Jacó, moradia, residência de Jacó, perto de Siquém. Então, a sua filha, Diná, foi estuprada. A reação foi uma negociação por causa de um súbito amor do estuprador pela estuprada. E essa negociação terminou muito ruim, porque foram enganados e mortos, vingados por Simeão e Levi. Por que citar tanto quem foram os grandes responsáveis? Porque nós estamos falando em Jacó de uma crise de liderança. Na próximo slide, inclusive, no capítulo 35, nós vimos umas situações finais aí, principalmente de morte. Raquel e no final do capítulo, Isaac, onde Deus chama Jacó para ir cumprir a sua promessa, ir até Betel e adorá-lo. Ele tem aquele processo de santificação, aquele processo de limpeza e purificação, abandono dos antigos ídolos, abandono daqueles ídolos, provavelmente de Arã, que foram trazidos, e essa resposta de santificação e adoração é o ideal e é a coisa certa que Jacó faz. E Deus mantém, revela novamente, ratifica a sua promessa, aquela mesma promessa já vinculada a ele, mas era vinculada a Abraão, a Isaac, é novamente refeita. Aquela promessa de um povo, uma nação e uma terra é novamente vinculada, após a sua adoração, vinculada a Jacó. Então nós temos aí a promessa de um povo de Deus que virá de Jacó, e temos uma terra que será garantida a este povo. E essas promessas, tão visíveis em Israel e em Canaã, são muito maiores no povo de Deus, na igreja de todos os tempos e nos céus que nos são prometidos. Firmada essa aliança e reafirmada essa aliança, nós temos um problema novo surgindo aí de liderança, que é Rubem se deitando com a concubina de seu pai, se deitando com Bila. Então não é apenas um distúrbio aí, vamos dizer, de relacionamentos ou de casamento. É um distúrbio de liderança. É querer tomar a frente da liderança. E isso é bem claramente mostrado também em Absalão, que faz isso com as mulheres de seu pai, inclusive numa tenda na frente do palácio para todos verem. Aí você já pensa assim, ele era realmente estranho, esse rapaz. Ele queria mostrar que ele tomou ali a liderança do povo. Então nós estamos falando de um problema de liderança. Só que não passará batido por Jacó. São três que de alguma forma desafiaram e perturbaram a gestão de Jacó. O mais velho, Rubem; o segundo mais velho, Simeão; o terceiro mais velho, Levi. Então, vemos na vida de Jacó um distúrbio de primogenitura. Vimos que isso já acontece desde a briga com o seu irmão mais velho, o primogênito Esaú, em que o irmão mais novo rouba a primogenitura. Agora, seus filhos, problema com primogenitura. Os mais velhos são os que desafiam a liderança. E aí, no nascimento de Benjamim, também neste capítulo, vimos que no parto, Raquel faleceu. Também vimos que no final do capítulo, Isaac, com 180 anos, também faleceu. Então, só para deixar claro, próximo slide, é isso que nós temos. Vai demorar para a gente entrar nos finalmente dessas conclusões? Sim.
Mas veremos que ao iniciarmos no capítulo 37 a história de José, no capítulo 38 há uma interrupção na narrativa de José por causa do foco em Judá. Então, o foco não é apenas José, ao contrário de que a história maior é em José. Mas até na tratativa de José vai mostrar um distúrbio entre Rúben e Judá na liderança dos irmãos. Nas tratativas, idas e vindas ao Egito com fome. Tudo isso. Então, com essa interrupção para falar sobre um grande erro de Judá e depois a tratativa Rúben-Judá, nós estamos preparando a nova liderança de Israel, que está em jogo entre Rúben, agora Judá, e o provisor da sobrevivência, José. Qual filho terminará com a liderança? E o capítulo 39 conclui a liderança com Jacó concedendo o cetro e o reino entre os seus irmãos a um destes. Então, essas tensões foram causadas pelos próprios erros dos filhos, pelos próprios desafios. Tomar a frente entre um problema que o pai deveria resolver, os filhos tomaram a frente e mataram o povo todo. Entre um distúrbio aí de liderança, em que os filhos acreditam que o pai não tem a necessária reação perante a humilhação da irmã deles, Rúben, já vendo a situação terrível que eles estão, toma a concubina, então desafia a liderança. Essa é a tensão de liderança que temos. Capítulo 36, vamos sair um pouco dessa casa perturbada de Jacó e vamos para outra casa, a casa de Esaú. Que não tem perturbação nenhuma, imagina. Capítulo 36 de Gênesis, versículos de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com duas mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Lembremos, Esaú cometeu um erro perante a sua família ao ir buscar mulheres dentre as cananeias. Tudo que estavam prezando para que não acontecesse, ele fez. Percebendo e com inveja de seu irmão, que ia lá em Arã buscar uma esposa dentre os familiares, ele foi até os familiares, mas foi até Ismael. Então, o meio-irmão aí de Abraão, perdão, de Isaac, filho de Abraão. E pegou uma das filhas. Então, trouxe como esposa também uma das filhas. Versículo 4. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Então nós estamos falando apenas enquanto ele ainda estava em Canaã, enquanto ainda habitava próximo aos seus pais. E foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Eu acredito que eu pulei bastante, né? Versículo 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Nós estamos falando que a bênção de Deus nessa terra, para essa família, é notável. Já falamos que as primeiras gerações em Abraão enriqueceram muito.
Abraão tinha tantos homens à sua disposição que partiu até em resgate naquela briga entre 5 e 4 reis. Ele foi enfrentar os 4 reis vencedores com seus homens. Depois nós falamos de Isaac, também não apenas rico, como enriquecido e cada vez mais rico, a tal ponto que o rei chegou a falar para ele que ele era muito poderoso, saia da minha terra. Então nós estamos falando de homens que prosperavam muito em servos, servas, gados, tudo isso. Agora, mesmo não apenas Jacó, em quem está prometida a aliança, mas até Esaú, dessa mesma família, estava prosperando nessa terra e de tal modo que a terra não podia suportá-los juntos e ele teve que se afastar. Por isso ele saiu de Canaã. Ele, com os filhos que ele tinha até o momento: filho de Ada, Elifaz, filho de Olibama, Jeus, Jalão e Corá, filho de Bazemate, Reuel. Observação: nós já lemos sobre os nomes dessas filhas que foram concedidas como esposas a Esaú e o nome do pai delas. Só que o que nós lemos anteriormente, Judite, filha de Beri, Bazemate, filha de Elon, e Maalate, filha de Ismael. Qual é o vínculo? Bazemate, que nós vimos, era filha de Ismael. Mas no capítulo 28, versículo 9, alguém pode ler? 28, versículo 9. Não é Bazemate que estava sendo anteriormente citado. 28, verso 9. Ou seja, a irmã de Nebaiote, que é filha de Ismael, chamada de Maalate. Maalate. Belíssimo nome. Mas agora estamos falando que a filha de Ismael é Bazemate. Pelo menos parece, em português é bem parecido. Não, só o final, né? Mas, e as outras duas? Nem o nome do pai é igual. Estamos falando de Ada e Olibama. Se alguém leia 26, 34. Capítulo 26, versículo 34. Falando de Judite e Bazemate. Agora Bazemate mesmo. Sim. Então, já estamos falando de outros dois nomes totalmente diferentes de filhas e agora também totalmente diferentes de pais. Então, como harmonizar esses textos é complicadíssimo. Mas a primeira sugestão que surge é que as fontes eram diferentes. Simplesmente isso. O relator estava tratando de fontes genealógicas diferentes e por isso, na verdade, são mulheres diferentes ou mulheres, ele tinha todas essas esposas, possibilidade, ou os nomes estão trocados, o que é uma possibilidade irrisória por causa dos nomes dos pais, filhos e pais com outros nomes, por exemplo, nós chamamos Simão de Pedro. Uma está falando Pedro, outra está falando Simão, é a mesma pessoa. Oh, beleza. Não é bem assim. É mais difícil que isso. Bazemate, por exemplo, a mesma Bazemate citada lá não é a Bazemate citada aqui. A Bazemate de lá é ismaelita, aqui é de outro povo, filho de outro pai. Então, textos extremamente difíceis que, se a gente notar, na verdade, causam algum rebuliço na cabeça. Então, ou são várias esposas mesmo, ou são fontes diferentes de informação que trocou o nome das esposas. Existe, para alguns estudiosos, essa possibilidade. Então, o que nós temos certeza absoluta, ele tem esposas cananeias, ele tem esposa ismaelita. Essa é a nossa absoluta certeza.
E nomes muito bonitos, inclusive. Continuemos a leitura, versículos 9 a 14. Gênesis 36, de 9 a 14. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas. É visível que agora nós trazemos outra narrativa. É praticamente outro texto mesmo, enxertado depois deste. Então, este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. E Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Então, temos um novo relato, agora colocando alguns netos. Qual a intenção do texto? Apenas que a gente leia nomes daquela região que parecem estranhos a nós? Pode passar para o próximo. Aí. Nós temos, se perceberem, chamados em Elifaz, filho de Ada, e em Reuel, Basemate, os netos. Mas em Olibama, mantidos os 3 filhos. A tal ponto de que a descendência agora chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E um deles é citado como filho de concubina, como se não fizesse parte de uma descendência formal. Ele é fora da família. Então nós temos 12, simplesmente 12 e mais o da concubina. O da concubina, ele é contado como descendência. Primeiro, quem é Amaleque? Quem que é esse filho de Esaú, na verdade neto de Esaú, descendência de Esaú, de uma concubina de seu filho? Pai dos Amalequitas, assíduos inimigos de Israel. Assíduos inimigos de Israel. Que são tratados um pouco diferente, inclusive pelo próprio Deus. Há diferença aí dos outros filhos de Esaú. Deuteronômio 23. Apesar de toda essa diferença que há entre Esaú e Jacó, entre os edomitas e os israelitas, em Deuteronômio 23, 8 e 9, Deus nos ensina ao povo. 8 e 9. Perdão, é o 7, 8 e 9. 7 e 8 apenas, perdão. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiro na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja, lembra que a Assembleia do Senhor, ou seja, estamos falando da reunião de culto mesmo a Deus, no Sabá. Então, nesse momento, só o israelita podia? Não. Também está condicionando a outros povos que Deus está gratificando por causa da reação perante o seu povo. Os edomitas são irmãos do meu povo. Os egípcios, nós ficamos lá tanto tempo, sobrevivemos, como veremos em José, por causa deles. Então eles serão aceitos na Assembleia do Senhor, naturalmente aceitos. Essa é a postura de Deus para com os edomitas. Êxodo
Agora são todos os edomitas que são tão bem prezados? Êxodo 17, 8 a 16. Êxodo 17, 8 a 16. 16? Isso. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Temos uma ressalva. Os edomitas são extremamente bem-vindos, são seus irmãos, amalequitas são inimigos. Serão destruídos, haverá guerra com eles de geração em geração. E logo o filho da concubina. Então, estamos falando dos amalequitas. Em Juízes 3:13, não leiamos nem 1 Samuel, só citando, Juízes, e não só Juízes 3:13, estamos falando de juízes em várias gerações dos juízes. Os amalequitas subjugaram Israel e comandaram Israel, arrecadaram impostos de Israel e eram israelitas vassalos dos amalequitas, em várias e várias gerações. E Deus erguia um juiz para ir livrar também dos amalequitas. Já em 1 Samuel 15, numa guerra contra os amalequitas e israelitas, o novo rei, Saul, foi contra eles. E a ordem era destrua totalmente os amalequitas. E ele trouxe gado, riquezas, né, de lá, e o rei deles, vivo ainda. Samuel severamente falou contra. Deus já alertou Samuel, Samuel inclusive intercedeu por Saul e pelo povo, mas ali já começa a ser destruído juntamente com a parte do sacrifício que Saul não esperou Samuel, rejeitado Saul como um rei, por causa dos amalequitas, o erro de próprio Saul, mas também com os amalequitas. Estamos falando que esta figura em si, narrada aqui no meio, que veio de Esaú, de uma concubina de seu filho, que causa tanta turbulência em Israel, a ponto de Deus fazer um memorial de guerra contra esse povo. Prosseguindo, novamente uma narrativa sobre a estrutura desse povo edomita. Versos 15 a 19. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omã, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bazemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Então,
Nós temos aí um total de 15 chefes. No caso de chefes, já sobe o número. Mostrando diferença já para a formação do povo de Israel. Temos um povo com mais chefes, um povo aparentemente mais forte, que é o povo de Esaú. Observação: se nós estamos falando de 12 em Seir e 5 que foram em Canaã, 5 filhos, estamos falando de um total de 12 em Seir. Em Canaã se encontra o pacto com Deus. Em Canaã. Cresceu este povo, tomou força esse povo, se tornou 12 e ainda se estruturou em 15 chefes longe de Canaã, não dentro de Canaã. Essa é a grande diferença do povo de Deus para um povo que não é de Deus. O povo de Deus se forma dentro da aliança de Deus, dentro da promessa de Deus. E um povo que não é de Deus tende a se tornar povo, se estruturar e se fortificar a caminho contrário da aliança de Deus. Nós temos aí a descendência sendo dada Canaã a ela. Parte dessa descendência claramente fora da aliança, já tomando rumo e se formando povo fora. Lembremos, esse número 12, falando de povo, é o povo completo, a representação completa do povo. Vemos isso nos 12 ali de Edom, mas vemos isso também que Abraão e Naor teve 12. Isaac, mas Ismael teve 12 chefes. Então, 12, 12, nós vemos 12 agora se estruturando em Edom, nós vemos 12 se estruturando em Israel depois, veremos 12 inclusive entre os discípulos, entre os apóstolos, 12. 12 na Bíblia traz o número completo, a representação completa, a liderança completa de um povo inteiro. 20 a 30. Faz questão até de citar os povos de Seir, da onde foram estruturados os povos de Esaú. Versos 20 a 30. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Maanate, Ebal, Zefô, Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itra e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais, na região de Seir. Observação. O que significa esse monte de nome de estranho de um povo que a gente nem conhece, que nem vai contar a história de Seir? Agora, Seir, na verdade, foi lotada do povo de Edom, de Esaú, e viraram os edomitas. Por que citar tanto assim? Primeira coisa, vamos selecionar um personagem aqui no meio, Aná. Aná está nos dois lugares, vocês podem ver. Aná é um dos chefes de Seir. Aná está dentre os descendentes, porque Esaú tomou filha de Aná para casar-se. Aná não é apenas um dos chefes, mas como o descobridor das fontes de águas quentes aí.
que na verdade nem temos certeza absoluta se é essa a tradução correta. Há uma dificuldade com essa palavra que não é repetida, não dá para ser comparada e é de um- uma estrutura um pouco diferente. Então, há a possibilidade de serem fontes de água quente e bem parecido com isso, há a possibilidade de serem mulas. Mulas. Ou seja, ele foi pastorear, descobriu um cruzamento aí de duas espécies e descobriu a mula. Então, é jumento e cavalo. Descobriu a mula. Então, descobriu uma nova raça aí de animais. Tem certeza do que é? Não, mas pelos estudos, acredito que a maioria vai traduzir como fontes de águas quentes no deserto. Não é uma coisa muito desejável, né? Do deserto, fonte de água quente, mas tudo bem. Ele é pai de Olibama, que casou-se com Esaú, e é um homem de destaque no seu povo. Então Esaú não chegou lá diferente do desejado e manteve a sua linhagem. Chegou lá e se misturou com a chefia desse povo. Está aí porque ele ficou tão importante. Cresceu forte, mas também cresceu dentro. Cresceu dentro, misturado com a chefia desse povo. Não é o ideal de forma alguma. Já pensou os israelitas fossem da mesma forma, chegassem em Canaã com Josué e ele fala: Vamos nos misturar com as mulheres dos chefes aí, tá tudo certo, não precisa nem de guerra, não precisa nem expulsar esses povos. Não, aqui é diferente. Vamos realmente nos misturar e nós que já somos ricos, nos tornaremos um povo muito forte. Então, esta é a estratégia de Esaú. Deu certo, cresceram bem distantes do ideal do povo de Deus, entre um chefe oreu. 31 a 43. Observação, e eu tinha falado para terminar esse capítulo na última aula, ia dar sim, com certeza, Tiago. Parabéns. Era só genealogia, né? Só ler. 31 a 43. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Jobabe morreu e Uzã, na terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu. Vocês viram que eles tiveram um rei Saul antes do povo de Israel, né? Saul morreu. E Baal-Anã, filho de Acabor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, né? Morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbar, Magdiel e Irã. Vou fazer uma chamada oral com esses nomes aqui, eu quero ver. Todo mundo está rindo de mim lendo, né? De eu lendo. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Ok. Primeiro versículo e uma fonte absurda, que está um detalhe riquíssimo que está no meio desses tantos nomes diferentes. Versículo 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Moisés era vidente? Era, verdade. Profeta? Mas Moisés não soube em vida que Israel teria um rei. Quem escreveu Gênesis?
Moisés. Outra possibilidade entre vocês. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu toda a Torá? Todo o Pentateuco? Para nós é Pentateuco, Torá parece muito israelita, né? Quem escreveu todo o Pentateuco? Moisés. Quem narrou a morte de Moisés no Pentateuco? E escreveu? Moisés? Vidente, né? Ele falou, eu morrerei assim, né? Então eu já vou escrever. Depois morreu, tá lá. Há adições, obviamente. Então, para os estudiosos, aqui já entra duas possibilidades. Uma, mais clara, mais tranquila, aceita por nós, há adições posteriores, revisões. Afinal, quem traz o conhecimento são os copistas, na verdade, que fazem as cópias depois do escrito original. Não fica todo mundo guardando num vidro o original. Então, eles copiam. Eles copiam, acrescenta isso aqui, é importante para a história. Copistas. Então, há adições posteriores. Outra possibilidade, não é Moisés que escreveu. A questão é, quando há a versão final de tudo isso? Com toda certeza, a versão final de Gênesis, pelo menos, é escrita no período dos reis. Provavelmente já posterior a Saul. Posterior a Saul, pode ser da vida ou daí para frente. A compilação final de Gênesis. Mas a inicial também, aí não seria a autoria Moisés. Então, detalhes no meio do nosso texto que jogam uma bomba aí na mão de quem interpreta, de quem estuda bastante, inclusive datação. Importante citar, qual é a validade para vocês de terem todas as informações dos chefes de Seir daquela época, determinada região geográfica? Validação. Ou seja, eu, por exemplo, sou professor de história e nós sabemos que os vestígios, as fontes de história, devem ser investigadas como pistas para descobrir. Agora, se nós temos um documento religioso que traz informações precisas sobre a história de algum povo, validação. Nós estamos falando de documento histórico confiável. Então, a visão não é apenas informar o povo de Israel a importância da substituição de Hadad e Samiá. Não é só isso, mas é validar a história como verídica dentre esses povos até os dias de hoje. Historiografia e validação histórica. Nesse nível, a interpretação e a inspiração bíblica. Validação tanto geográfica quanto historiográfica. Agora, se nós temos visto, não só estruturado entre os 12, mas com 15 chefes, se fortalecendo, agregando uma região toda que já era forte, o povo da montanha, os caçadores de Esaú, os edomitas, tão fortes assim, já tendo reis muito antes do povo de Israel pensar em ter rei, temos um povo muito forte, com reis muito fortes que podem se tornar inimigos. Mas nossa cabeça já reflete sobre o rei mais poderoso de todos, o rei de Israel, que não é Saul, Davi, Salomão, mas o nosso Deus. Este é o rei perante todos os outros reis que esses outros reis, se curvam perante ele. Então, aquela canção que cantamos domingo passado, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, deve ser lembrada nessa descrição dos reis e os chefes em Edom. Alguém pode ler para a reflexão final Tito 2, 11 a 14? Tito 2, 11 a 14. O Eric passa a cola para vocês? Não vale.
Amém. O que nós temos aí é a clara visão de quem é o povo de Deus e a quem ele pertence. Não deve ser um povo aos moldes destes homens, um povo que se mistura com esse mundo. Não deve ser um povo que se confunde com este mundo, alicerçado neste mundo. É um povo particularmente seu, retirado das garras deste mundo e verdadeiramente dedicado à pureza e às boas obras. Esse é o povo de Deus. Não é uma descrição dos puritanos na Inglaterra da era moderna. Estamos falando da igreja em todos os tempos. Estou falando de vocês. Este é o povo retirado, separado, propriedade do próprio Deus, purificado pelo próprio Deus e que deve manter-se assim. Pergunta a vocês, que se reunirão para responder em grupo em 2 minutos. Próximo slide. Fácil. Não precisa nem se reunir. Se quiser falar sozinho aí já do banco a resposta. Deus tem plano. Tem plano, inclusive antes da fundação do mundo, sugeriu o pastor. Se o pastor falou, eu quero ver agora o corajoso que vai discordar. Discordar. Que é necessário, discordar é saudável, gente. É aniversário do pastor, o pessoal nem vai querer mesmo, nem magoar. Deus tem plano. Já está começando a movimentação. Já temos 3 de acordo. Deus tem plano. Subimos para 5. 5 que tem alguma sugestão, alguma certeza, os demais podem ter e não querem se expressar. Agora, pode apertar aí o botãozinho para. E se o plano de Deus falhar? Deus tem plano B? Tá, Deus tem plano ou planos. E se esse plano ou planos estiverem falhos, ele tem uma alternativa? É essa a pergunta. Ele tem alternativa ao seu próprio desejo? Tem uma pessoa? Meu lado esquerdo tem? Perfeito. Falha? Não falhar. Ok. Agora, última informação. O pecado pode impedir o plano de Deus? Agora, pela primeira vez, consegui a controvérsia. Sim ou não? Agora só quem fala sim, fala sim. Ficaram com medo. Agora só quem acha que não, fala não. Quem acha que sim, fala sim. Ouviu um sim. Ouviu um sim. Então, o pecado pode impedir esse plano, esse desejo. Dá mais um clique aí. Jó 42:2. Vamos ver o que essas fontes nos trazem. Coloca aí, Eric, para a gente. Jó 42:2. O meu lado esquerdo inteiro, leia. Uma já está respondida praticamente, né? Vamos voltar lá. Isaías 14, de 24 a 27, o meu lado direito lerá. Isaías 14, 24 a 27.
Quem? O pecado ou não? A pessoa que se rebelar ou não? E o meu lado esquerdo, por último, Isaías 46, 10. Deus tem o seu próprio planejamento? Esse planejamento pode falhar? O pecado pode impedir esses planos? Pode até passar. Que história nós vamos agora se atentar a partir do capítulo 37? A história de José. A história de José prova isso? Prova. Por isso, haja coração, meu amigo. A questão é, já deixando claro, a história de Moisés, em propósito de escrita, tem relação com emoções. É propósito. Mostrar a emoção dos irmãos, mostrar a emoção de José, mostrar a emoção em cada fato, a tal ponto de chegar ao ápice da emoção de que nós veremos José chorando copiosamente alto ao ver seus irmãos. A emoção é algo presente aqui. E é emocionante para nós ver o que acontece com José. Esse é o ponto. É a intenção do texto, não é coincidência, não é a sua leitura. Eu gosto dessa história, ela é emocionante. Ela é propósito do autor, tá, gente? Tornar as emoções aí um pouco mais à flor da pele. Neste livro que há de encerrar, lembrem-se disso. Gênesis é um compêndio de livros. O livro do relato de tal, relato da tal. Nós estamos no 10º livro agora. A última etapa de Gênesis, 10º livro. Nós veremos, como eu já disse no começo, o amadurecimento de José e Judá. É basicamente o foco desse último livro, como gerações de Jacó. E, por fim, é lógico, a preservação e a liderança do povo. A preservação do povo sendo operada por um dos filhos, a liderança sendo concedida a um dos filhos. É basicamente isso o objetivo final de Gênesis, ao estruturar todo o meio-campo para o nascimento do povo gigantesco que começa em Êxodo. É basicamente isso. Gênesis 37, 1 a 3. Pode passar o slide depois. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa ainda faz parte do livro anterior, tá? Só para citar. Faz parte do novo capítulo, mas é o livro anterior. É o final, o último versículo. Ao contrastar com os edomitas, Jacó habitou em Canaã, terra onde peregrinou aí o seu pai. E aí o versículo 2 começa esse último livro. Esta é a história da família de Jacó. Ele, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Até aí. Túnica longa, já ouviram essa versão aqui? Complicado, né? Só bucha. Primeira questão, finalizando o último livro, é interessante citar o outro povo, aquele povo fora e rejeitado por Deus, como Isaú foi rejeitado, nós já vimos isso, por Deus, ele habitou e saiu daquela terra e habitou fora, cresceu fora. Nós estamos falando do povo que está dentro da aliança, cresceu dentro de Canaã. E habitando dentro de Canaã, contraste com Esaú.
Falando desse povo contrastado com Esaú, começa a falar do relato de seus filhos, falando da família de Jacó. Esse é o início do livro 10. E temos como figura de destaque agora José. Esse José era quase que um assistente dos filhos de Bila e Zilpa e contava a má fama deles. Mas por que só de Bila e Zilpa? E os filhos de Lia ou Leia? Ou ele não era assistente deles, ou eles não tinham uma fama, os filhos da esposa. Certamente eram pessoas um pouco conturbadas. Já vimos 3 deles em problema com o pai, e veremos que, unidos eles todos, como já sabemos, agirão contra José. Esse é o cenário. Então, na verdade, todos os filhos são um pouco ruins. Por que amava tanto a José? Filho de Raquel ou filho da velhice? Raquel é a velhice? Tivemos 2 sugestões aqui. E eu quero fogo no parquinho. Filha, porque era filho de Raquel, a esposa amada. Aqui, porque era filho de velhice. O que o texto nos diz? Ganhou. Acabou o fogo. É filho da velhice. O texto não fala que é porque é filho de Raquel, a amada. Ele amava Raquel. Isso fala. Agora, José é filho da velhice. Aí você fala, como assim, filho da velhice? Olha como Jacó e primogenitura são algo tipo água e óleo. Não dá. Esse homem é muito rebelde, mas muito rebelde. Lembremos da situação, todos os outros filhos já haviam nascido. Ele já tinha trabalhado os 14 anos, nasce José, completando os 14 anos, como o último filho dessa etapa. Daí para frente ele iria enriquecer, mudaria a vida, e esse é o filho já de muito tempo dele. Praticamente o caçula naquela ocasião. Ele nem esperava Benjamim. Benjamim nasceu depois, ainda a mãe morreu. Nós estamos falando que o mais novo é o que agrada, o filho da velhice. Esse homem é muito rebelde contra a primogenitura. E ele já, de algum jeito, já está desgostando de Esaú, Levi, Simeão, os mais velhos. Não adianta. Ele já está velho, agora tira isso da cabeça dele. Não dá. Não é só Raquel, não é esse o ponto principal dito aqui. A Bíblia quer citar que o ponto principal é o filho da velhice. Se fosse o filho dele novo, o primogênito, o primeiro das forças, não é dele. O negócio dele é questionar, esse cara é chato. Mas essa persona tão amada é tão imatura, é o fofoqueiro. Isso a gente já, toda vez que alguém fala, lembra desse caso. Realmente é algo terrível. É o fofoqueiro, é o que traz as más notícias, é o dedo duro da família. Então, os irmãos tendem a não gostar mesmo, porque traz a má fama do pai, dos filhos a ele, ao pai. Versículo 4 a 11, último texto de hoje, não se desesperem. Pode passar o. Ah, observação, só para a gente não fugir, botar ali. Túnica longa, estava escrito aqui. Túnica de várias cores, provavelmente na maioria das versões. Que túnica é essa? Que túnica é essa? Novamente, o Gênesis é terrível para os tradutores, você não tem noção. Porque é difícil entender o que está descrito exatamente aqui. O que nós temos também, absoluta certeza, é que é algo real, de realeza. É algo que nós estamos falando em que não apenas é algo muito bonito e totalmente ornamentado, daí a possibilidade de várias cores resumir, que várias cores na época era muito difícil, muito difícil. Então é algo de realeza mesmo, mas o que significa entregar algo de realeza para o mais novo? Vocês estão achando que essa questão de ele liderar o povo é algo dos sonhos de José? Não, algo que inicia numa túnica. Observação, da mesma forma que a
pedra acompanhou Jacó durante toda a sua vida, agora a túnica vai acompanhar José. A túnica dada, o ódio, a túnica entregue com sangue, a túnica arrancada pela mulher que queria deitar-se com ele, e as túnicas vão piorar a vida de José de uma forma interessante. Pelo menos isso. Essa é a primeira túnica. Gênesis. Quem sabe tinha, né? Quem sabe tinha, já era. Vamos lá. Gênesis, Gênesis 37, de 4 a 11, que diz: Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente, ou seja, nem conseguiam saudá-lo. E aí, José? Não, era assim. Era basicamente isso. Não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa vez, José teve um sonho. Agora o caldo está entornando de vez. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José era um homem inteligente. José era um homem sagaz. Não, José era um pivete chato. Chato. Fofoqueiro. Teve um sonho de liderança. O que ele foi fazer? Contar aos irmãos que estavam odiando ele e nem falando com ele. Gente, eu sonhei que eu mando em todos vocês, acredita? Esse é José. Ah, é o maturo homem de Deus que representa Cristo de uma forma única no Antigo Testamento. Não desde o começo. Pera lá. Não desde o começo. Vamos lá. Ouçam o sonho que eu tive, verso 6. Disse-lhes: Estávamos a feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Vocês acreditam? E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, mãe aqui já é um detalhe muito complicado, porque Raquel estava morta, provavelmente é uma mãe que foi concedida, porque ela foi morta enquanto ele tinha aproximadamente 7 anos. Então, eu, sua mãe, será que é Lia essa? Ou alguma ama, ou a concubina, não sei. E seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Essa é a situação. O ódio dos irmãos. A língua terrível do imaturo José, que será que vai governar sobre nós? Olha a situação de ódio. Filho da amada também. Porque não vamos considerar que a Elma gostava mais, mas que era filho da amada era. E o quanto eles devem conhecer a história dos 14 anos que seu pai trabalhou pelaquela mulher. Todos os outros que não são filhos daquela mulher, legal. Amava tanto ela, né? E minha mãe aqui assim, ó, ouvindo a história. Já é uma situação de rivalidade. Fofoqueiro, favorito, vestes reais e agora sonhos reais, sonhos de realeza perante os irmãos. Ok. O que ele conseguiu? Pode clicar aí para vermos a animação. O que ele conseguiu, José? Esse é o saldo. Esse pode passar. Observação dos sonhos. Feixe de trigo, todo mundo sabe, trigo amarrado. Pode passar, mais ou menos isso que ele viu. O trigo, o feixe dele, todos os outros se curvando. O próximo sonho pode passar. Sol, lua e estrelas se curvando perante ele. Pode passar, ó, com a veste colorida. E agora vamos focar em Sol, luas e estrelas, só aproveitando e saindo de Gênesis, indo para o próximo livro. Se a gente fechar a Bíblia e abrir do outro lado, Apocalipse. Observação, verso 10. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você, comparando sol, lua e estrelas? Ou seja, o povo de Israel prostrado perante o seu governador, o seu salvador, o seu. Apocalipse 12, para encerrar.
que já passou o tempo. Apocalipse 12 fala de uma mulher com um dragão, numa história em que ela está grávida. Apocalipse 12, de 1 a 6 diz: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz ao filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar onde havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Versos 13 e 14. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar onde que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Observação. Temos em Apocalipse várias figuras difíceis de serem interpretadas quando vêm da nossa imaginação. A Bíblia interpreta a Bíblia, isso nós sabemos. Quem, então, é a mulher com sol, lua e 12? Chega a pessoa, que eu não vou nem citar de qual religião é, e fala: Maria. Maria, que dá a luz ao filho, que é elevado aos céus e regerá as nações. Maria é o povo de Israel. É o povo de... Aqui está bem claro, quando tem os 11 se curvando perante um deles, o povo, aí sol e lua, nós estamos falando da família inteira, o povo inteiro, e agora uma mulher que representa tudo isso é o povo de Israel, e dentre o povo de Israel saiu o rei. E o povo de Israel, os que verdadeiramente creem, foram severamente os primeiros cristãos, mas sobreviveram à grande tribulação. A questão é que em Gênesis nós já temos interpretação de Apocalipse, não nas nossas invenções. Não nas nossas invenções. Mas, finalizando a lição, lembrem-se, pode passar, ao contrário de Esaú, para vocês, povo de Deus, foco na terra prometida, foco na aliança de Deus. Zelem pela liderança. Saibam que vocês e o testemunho, as decisões de vocês vão impactar a liderança do povo de Deus. Os planos de Deus e suas escolhas não devem gerar ódio em nós. Não importa o que Deus escolhe, nós devemos entender e glorificá-lo por isso. Não são as nossas escolhas soberanas, são as escolhas de Deus. Ao contrário daqueles 11, as escolhas de Deus, Deus escolheu José, não gerem ódio em nós. Nossa língua, ao contrário da língua de José, não sirva para gerar inveja aos outros e a Bíblia seja cuidadosamente entendida por todos nós. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai.